Não precisa se preocupar. Eu também não gosto. Eu não deixo ninguém mandar em mim. Eu já descobri a fórmula. Para não deixar ninguém mandar em você, assuma a gestão da sua vida. Eu não aceito ninguém falar a hora de eu fazer as coisas. Então eu tenho que mandar na minha hora. Eu não aceito ninguém absolutamente falar um A para mim. Aí você fala, então o que tem que fazer? Eu mesmo falo para mim. Estava ali agora numa reunião comendo minha marmita, porque eu aceitei um desafio. Comida pesadinha, arrumadinha, e comendo. E aquela hora que chega, né, Hugo? A metade da comida você não quer comer mais. E eu olho para a comida e falo, eu tenho que comer, senão o músculo não cresce. Então come. Não estou conseguindo comer. Todos os dias estou perdendo esse prazer. Eu estou comendo menos do que eu comia antes em caloria, só que eu estou comendo mais comida. Eu não consigo entender essa matemática. A pessoa grosseira, logicamente falando, ela não entende. Meu cérebro fala, cara, mas é mais comida. Você não comia esse tanto de carne. Só que a carne que eu estou comendo tem menos gordura. E a comida é diferente, é limpa, só que é mais. Eu não como esse tanto de comida. Aí eu falo, mano, eu vou jogar essa comida fora. Aí eu penso, vai faltar esse negócio lá no final. O desafio lá no dia 60, vai faltar essa comida que eu jogar fora. Então eu vou fazer certinho. Eu fui num churrasco no aniversário, eu falei, eu sou fera demais, porque não tem como resistir um trem daquele. Você não sabe o que é um churrasco de rico, moço. Não sabe. É um churrasco infinito, é um trem que você não sabe o que está acontecendo. Eu resisti e bebi só água, fiquei olhando. Estou com água na boca aqui de lembrar. E estou sem fome. Sabe o que acontece? Se eu falei, está falado. Eu não quero que ninguém me cobre, porque eu me cobrei. Eu falei que eu vou fazer. E se eu falei, está feito. Eu lembro lá no Ultraman, quando eu estava correndo. É muito massa, mano. Você vai para uma maratona da Disney, eu recomendo que todos vocês esse ano façam a maratona. Aí você pensa, Deus me livre. Seu sentimento é errado, você é capaz. Se você falar que não tem uma perna, você consegue. Se você falar que tem duas, você tem que tomar um tapa no meio da cara de falar que não dá conta. Porque eu vi várias pessoas sem perna fazendo. Ou seja, se as duas pernas tiver aí, filho, vai andando, mas faça os 42 quilômetros. Porque isso vai mudar o seu sentimento em relação a você. As melhores formas de reprogramar o cérebro não é na teoria, é no desafio. Fiz 7 maratonas já. Eu quero fazer uma maratona para cada ano. Então até 2030 eu vou igualar a minha quantidade de anos com a quantidade de maratonas. Eu sei de uma coisa, meu último ano de vida eu vou fazer meu último ano de maratona. E se não conseguir fazer é porque eu morri. Ou seja, tá tudo bem. Acabei de pensar um negócio aqui. Eu vou ficar fazendo 2 a mais. Ou seja, eu vou deixar pago o ano que vem para falar pro corpo, não vai morrer não. Já paguei. Sabe o que acontece? Na maratona que eu fiz em Orlando, na Disney, eu fiz um desafio a semana inteira. Corri todos os dias. E o último é a maratona. Tinha 35 mil pessoas inscritas. Muita gente, né? Fui pro Ironman no México, tinha 2.200. Fui pro Ultraman, 14. Dos 14, só 4 pessoas atravessaram a linha de chegada. Eu estava entre as 4. O que eu fiquei pensando o tempo inteiro nessa prova? Eu não sei se você gosta de agonia. Eu amo a agonia. Fala comigo assim, ó. Agonia é um sentimento. E cada um tem um. Vocês entenderam, não? Você tinha que ver um youtuber famoso dos Estados Unidos, fazedor de bolo. Ele começou a prova nadando melhor que eu. E eu falei, vai, Gorinha, você vai ver onde você vai parar. Isso aqui é fácil demais. Cada volta, gritaria, tse que. Entrou na madrugadinha em cima da bicicleta, travou que ele nem mexia. Gastou todo o sal da janta. E começou a chorar. E os caras filmando com edição de Netflix, o cara saiu. E o outro saiu. A outra foi para UTI. Vocês estão entendendo? 452 quilômetros. E eu na minha aqui, ó. Chovendo. Tchau! 1h da manhã. Estrada bicha atravessando. Eu deitei na minha bicicleta e ficava orando em línguas 1 hora. Aí do nada eu falava, vou cantar um Zezé de Camargo. Não, Zezé não. Agora eu vou fazer isso. Aí eu vi um outro. De vez em quando passava um cara assim na chuva. E eu falava, o que eu estou fazendo aqui? E eu comecei a surtar. Só que eu falei,
eu só não posso parar de pedalar. Entrou a chuva violenta, eu continuava pedalando e eu ficava mais louco ainda. Resumindo, eu fiquei 14 horas em cima da bicicleta pedalando. Só lembrando de uma coisa, eu amo agonia. Foi engraçado que eu fiquei em primeiro lugar na prova, na bicicleta. Eu saí da bicicleta, dormi, acordei e estava em segundo. Fui correr. A pior parte de todos, meu tendão inflamou e não fazia esse movimento aqui, ó. Tive que correr 84 quilômetros com o pé amarrado. E aí, o que você acha? Nada. Eu falei que ia fazer e vou fazer. E fui arrastando o pé. Vai sair um documentário ainda. Na horinha certa, está quase pronto. Eu falei que eu tinha que fazer aquilo e eu vou fazer aquilo. E agora eu vou para uma prova nova. Essa é 452 quilômetros. Eu vou para uma prova de 1.200 quilômetros. Eu acho bonitinho demais seu sentimento. Nossa! Posso te falar? Para você chegar lá, corre 5 quilômetros. Depois vai para 10. Depois vai para 21. Depois vai para 42. Depois vai para 80. Depois vai para 200. Depois vai para 300. Depois vai para 400. Sabe onde é o fim? Eu estou patrocinando um atleta que é campeão mundial. Daniel Oliveira. Olha o feito dele. 20 Ironmans seguidos. Para quem não sabe, eu fiz um Ironman em 9 horas e 46. Ele fez 20 seguidos. Contínuos. Sem parar. E agora nós estamos patrocinando ele de novo. E ele vai fazer a prova mais assustadora da Terra. 30 Ironmans seguidos. E eu vou fazer os meus 5 Ironmans nisso. Nessa mesma prova, se der tudo certo. Eu vou fazer meus 5 Ironmans nessa prova. Seguido, um atrás do outro. Por que você está contando essa história? Essa é a minha. Qual que é a sua? Qual que é o seu desafio? Como você está reprogramando sua cabeça? Voltando todo dia no mesmo lugar? Fazendo a mesma coisa todo dia? Lutando incansavelmente por uma estabilidade que não existe? Conversando com seus amigos que ficam só te cornetando e nenhum te deu uma ideia de negócio, não te deu uma ideia para você mudar, só fica te criticando? Não, Marcelo, porque as críticas são bem-vindas. Aí a Inês dos Santos escreve ali no YouTube: Marcelo, você só fala das corridas, muda de canal, filho. Vai assistir Ivete, vai fazer qualquer outra coisa. O problema é seu. Não gostou do que eu estou falando, mude de canal. É isso que... A gente precisava só amadurecer, não é você regular minha vida. Minha vida é essa. Ué. O canal não é meu, que você está aí? Tem mais de 5 milhões de canais no YouTube, filho. Vai lá. O Jô escreveu: tudo isso é vaidade. Você está querendo o que aqui? Ser notado. Por isso você escreveu. Então seu comentário também é vaidade. O que muda do seu comentário para a minha fala? Só tem um problema. Se você está com vaidade e eu estou com vaidade, pelo menos o resultado eu tenho. Você não tem. Porque nós nem estamos ouvindo falar de você. Consegue entender ou não? Vamos equiparar? Eu estou com vaidade, você está com vaidade. Mas pelo menos você tem resultado? Não. Então, faça a sua vaidade virar resultado. Cuidado, eu vou dar um conselho para vocês que às vezes se enganam com a Bíblia. Não fique admirado com o Salomão de Eclesiastes. Quer dizer, não fique muito empolgado com o Salomão de Provérbios, porque senão você vai ficar muito chateado com o Salomão de Eclesiastes. Em Eclesiastes, Salomão já estava num outro rolê. Se você não entender o que é o sentimento e a temperatura do negócio, você vai ficar sem fazer os dois. Nem Provérbios, nem Eclesiastes. Ele mesmo escreveu: melhor é o fim do que o começo. O fim dele foi péssimo. Eu não quero fazer propaganda negativa do Salomão, mas eu não me apegaria no Salomão de Eclesiastes. Mas faria tudo o que o Salomão de Provérbios mandou fazer. O de Eclesiastes estava cansado da vida, desobediente. Ele fez coisas que Deus mandou ele não fazer. Ele estava sacrificando criança, ele estava adorando a um Deus chamado Moloque, ele estava fazendo coisas que não são muito legais para nós. Então eu daria uma ponderada para você não empolgar demais. Eu vou abrir para perguntas aí, vai lá. Abre para os conselheiros primeiro. Espere só um pouquinho. Os conselheiros aí querem fazer pergunta? Você é conselheiro? Vai lá, no microfone. Os conselheiros primeiro, depois os demais aí eu abro. Me arruma? Ah, já tem aqui. Vai Boa lá. noite, Paulo. Boa noite. Carlos Amadeu. Fala, Amadeu. No lançamento agora, que eu estou fazendo, do meu produto, e é com mentalidade. Quais são os 3 principais drives que você diria para mudar?
De mentalidade? De mentalidade de pobre para rico. De pobre para rico? Decisão e condição, abundância e escassez, balanceamento e equilíbrio. Sabe aquilo que você viu na mentoria, a última? Foi ontem, né? Foi cedo? Foi ontem? Foi ontem. Eu te mostrei os drivers mentais que eu uso. Sim. Esses 3 que eu te falei são fundamentais para já dar um tranco. É como se você pegasse um carro sem partida de chave, você põe na segunda marcha, precisa da embreagem, empurra e solta, ela pega. Esses 3 aí já viram uma mente. Eu vi que estava faltando só isso aí. Só aí quando você jogou pra gente lá, eu vi que foi excepcional, todos. Cara, se eu pudesse ensinar só uma coisa, eu só ia ensinar driver mental. Só para pessoas. Só que tem driver, por exemplo, você pode confiar 100% em mim. Você só vai ficar com a parte teórica do negócio. É como se você tivesse a peça com rascunho de um motor, mas não tem um motor. O motor precisa ser construído. Tá certinho o que eu te falei, só que você precisa testar. É a mesma coisa do Einstein. O Einstein era um teórico, ele não era um prático. Em química, em nada. Ele era teórico. O que é o teórico? Ele acredita que aquilo funciona, desenha, e algumas coisas só funcionaram 50 anos depois. Só 50 anos depois. Ou seja, não tinha nem gente capacitada para praticar a teoria do Einstein. Se o Einstein ele foi teórico de coisas que só foram praticadas depois de 50 anos, imagina as teorias que Deus escreveu na Bíblia. Tem gente que levou milênios até hoje não sabe como é que resolve. Ou seja, você precisa viver essa experiência, para você destravar isso na prática. Lá fala que você vai comer o melhor dessa terra. É teoria na sua vida ainda, você tem que destravar isso na prática. Lá fala para você ser forte e corajoso, você ainda é medroso e fraco. O Hugo tá ali, ele treina comigo todo dia, é um fisiculturista. Aí ele fala, vai, mentaliza a dor. Que dor, mano? Você não tem problema com dor não, meu problema é falta de força. Eu tenho discernimento e clareza do acontecimento. Eu estou lá levantando um negócio, não estou sentindo, ai que dor, isso aqui é uma dor. Não é dor, não tem força para levantar mais. Acabou a força. Ou seja, a força precisa ser expandida. Olha que doideira. Eu falo para ele, pode pôr para derreter aqui. Se você não me quebrar, eu faço qualquer coisa. Vamos embora. Pode pôr peso, pode fazer o que você quiser. Só que chega uma hora que seu músculo, chama a maturidade muscular, não consegue mais levantar, ou seja, significa para e descansa. Vai ter que descansar. Senão não adianta, vai ter rompimento do músculo. Estava lá no aniversário hoje, um senhor que é cardiologista, foi jogar, rompeu o bíceps dele jogando basquete. O que é isso? Falta de força. O músculo dele grande assim, mas faltava força aqui. Não quer dizer que você ficou treinando e está forte. Então você tem que aprender a ser forte. Por isso a palavra fala assim, ó, seja forte e corajoso. Corajoso é se jogar, força é treinar. Você tem que ser treinado para ser forte. Não tem ninguém que do nada ouviu uma palestra e falou, não importa mais com crítica. Não tem como, você vai ter que treinar. Vai ter que aumentar a força para suportar isso. Está entendendo ou não? Próxima pergunta. Aqui, Pablo. Fala, Petros. Pablo, como que eu consigo controlar um pouco a emoção para entrar em novos desafios? Eu tenho sentido vontade de entrar em muitos desafios ao mesmo tempo. Como é que você faz essa gestão de emoção? Cara, quando você está num período assim de turbilhão, vai entrando em tudo. É mesmo? É. Depois você vai desacelerando e escolhendo. É verdade. É porque você está numa mentoria comigo. E aí você fica vendo isso aí tudo acontecer. Sim. Eu entrar em tudo mesmo. Vai de cabeça e deixa rolar. De corpo inteiro. Cabeça é pequena pro negócio. Tem que ser o corpo inteiro. Boa. Aí o que acontece? Você vê os resultados, fica aquela empolgação. Agora, peraí. Vamos daqui para frente, vamos seguir isso aqui. Aí depois você escolhe de forma cadenciada. Mas quando você está nessa fase, eu estou respondendo para você, não para a internet, nem para outra pessoa. Beleza. Para você que está imbuído numa mentoria igual o conselheiro. Por exemplo, você correu aquele dia no triatlo, não correu? Sim, graças a você, que eu não ia. Você não ia? Mudou muito a sua cabeça, não foi? Demais. Você foi lá na África e você estava com um tornozelo desse tamanho, mas você estava ajudando a construir ali. Foi assustador para você, não foi? Foi top. Cara, aquela subida no palco que você subiu no aniversário, as coisas que você está fazendo, você não sabe o campo de energia que você está atraindo. Sim. Então você vai juntando, só que daqui a pouco, na hora que você entrar num grau de maturidade, você não vai precisar ficar fazendo tudo na doideira, porque você já juntou energia. Pode crer. Você entende ou não? Aham. Você contratar aquele funcionário que eu fiz o recrutamento lá dentro para você, aqueles negócios, tudo está tendo ajuste na sua cabeça. Todas as coisas que você está fazendo está mudando a sua cabeça. Depois você escolhe uma e o campo de energia está mais alto, você resolve tudo mais rápido.
Para quem está assistindo pela internet, é uma conversa que eu respondi para ele. Não é, ele está falando um trem para eu fazer, vou fazer tudo. Não, você vai se fuder, ué. Você não está nesse ambiente seguro para isso, você não está num lugar sendo instruído, não dá para fazer tudo, no seu caso dá. Depois, na hora que você juntou esse campão de energia, mira numa coisa e vai só em uma. Sacou? Se prepara para dar trabalho para você no fisiculturismo, viu? Bora. Quando Você tem uma falou equipe isso aí, top. vamos ver.